Salve, salve, galera! Sejam todos muito bem-vindos a mais uma edição do Moon Live, nossa série de entrevistas ao vivo aqui no Instagram. Nesse 15º episódio, temos o prazer de receber o elenco de mais uma produção uberabense, O Beijo da Viúva. Vamos falar um pouquinho sobre esse projeto que está sendo produzido aqui na nossa cidade, conhecer um pouquinho mais a carreira desses artistas e muito mais. Fique ligado! Vamos agora convidar nossos participantes para iniciar nosso bate-papo. Boa noite, André. Boa noite, Murilo. Tudo jóia? Tudo jóia? Tá me ouvindo bem? Agora foi. Tô sim. Dandara. E aí, boa noite. Boa noite. Estou aguardando também o Matheus entrar aqui na live para passar o convite para ele também. Tudo bem. Galera, na live aqui, nesse momento a gente tem a participação do Murilo, que é roteirista e diretor do Beijo da Viúva, e a Dandara, que é uma das protagonistas do filme, né? Ela é a atriz principal. Atriz principal. Agora a gente está aguardando o Matheus, que é o ator principal, para entrar no link aqui. Enquanto isso, a gente já vai batendo um papo aqui, né? Até ele chegar e conhecer um pouquinho do trabalho de vocês. Queria que vocês apresentassem para o público um pouquinho da carreira, tudo, para a gente começar o nosso bate-papo. Eu tô no cinema faz pouco tempo, né? Eu formei no curso de audiovisual em 2022. Na verdade, eu sou apaixonado por cinema desde sempre, desde criança. Dizem, inclusive, que já vem de vidas passadas isso, né? Para quem acredita. De criança, eu ficava criando histórias com os meus brinquedos, né? Eu tinha um caderno com as minhas histórias, que eu ficava montando tudo. Mas eu fui formar mesmo só agora, só em 2022. E entrei de fato nisso profissionalmente agora, né? De 2023 para cá, quando eu dei um gás no Beijo da Viúva. Então, O Beijo da Viúva é de fato o meu primeiro filme profissional. Mesmo que eu tenha essa conexão com o cinema já de muito tempo, eu entrei agora profissionalmente nesses últimos 3 anos aí. No meu caso, eu trabalho com cinema, já trabalhei algumas vezes, na verdade, em 4 filmes. O primeiro deles foi em 2015, o segundo foi em 2016, o terceiro em 2022, se eu não me engano, e agora no Beijo da Viúva em 2025. Então, desde 2015 aí, eu tô dentro desse cenário do cinema uberabense, com muito orgulho, apesar de não ser atriz de forma profissional, não fiz curso, não fiz teatro, mas todos os filmes que eu fiz teste, acabei passando. Profissionalmente mesmo, eu sou jornalista. Bacana. Diferente do nosso Matheus, que ele é ator mesmo. Seja bem-vindo, Matheus. Boa noite, pessoal. Boa noite, tudo bem? Estão me ouvindo bem? Sim. Bem. Tá, maravilha. Prazer estar aqui com vocês, bacana, obrigado pelo convite. Vamos bater um papo aí. Se eu precisar dar uma saidinha, peço desculpas, já adianto que eu estou sozinho com as minhas crianças aqui em casa, minha esposa teve que sair, mas espero que dê tudo certo nesse tempo que a gente vai passar junto aí. Combinado. Fique tranquilo. Sem problema nenhum. Pode se ausentar a hora que precisar, tá? A gente está iniciando o nosso bate-papo aqui. A primeira parte, a gente está passando a palavra para vocês apresentar e falar um pouquinho da carreira, do seu contato com o cinema, com o audiovisual. Bacana, já falaram todos? É você agora, Matheusão. Manda. Legal, cara, assim, eu tenho... Esse ano eu completo 25 anos de carreira. Eu tô com 45, comecei a atuar com 19 em teatro, me profissionalizei quando eu tinha 23, então 22 profissionalmente, né? Iniciei a minha formação no teatro, em Ribeirão Preto, no interior de São Paulo, e do teatro eu fui migrando para o audiovisual. Morei em São Paulo, morei uma temporada em São Paulo, fui morar em São Paulo em 2003. E aí em São Paulo, quando eu fui para São Paulo, tive a oportunidade de me aproximar mais do audiovisual. Eu fazia muita publicidade aqui em Ribeirão
E aí, quando eu fui para São Paulo, eu me aproximei mais de conteúdo, da dramaturgia, do cinema, da televisão. Então, fiz algumas participações em novelas em São Paulo, quando morei lá. E tenho alguns filmes aí no currículo, alguns curtas, médias, longas. Tem uma série que está para estrear aí nos streamings por esses dias. Enfim, então depois toda a minha carreira ainda continuando no teatro, claro, mas também fui migrando para o audiovisual, para o cinema. E nos últimos anos tenho muito mais focado no audiovisual, no cinema, do que no teatro. Faz 6 anos que eu não faço nada no teatro e tenho me dedicado, sinto saudade, claro, porque é o lugar da onde eu vim, né? A gente sempre brinca que é a arte do ator, é o teatro, né? A televisão, a televisão é a arte do patrocinador, o cinema é a arte do diretor, e o teatro que é a arte do ator, efetivamente, né? E a rede social e a internet, a gente está entendendo de quem que é essa arte, ainda que a gente não sabe. Então, assim, eu estou 6 anos sem subir no palco, não sinto saudade, porque é o lugar que o ator se sente mais confortável, mais seguro e mais... Ele tem mais o controle do seu próprio trabalho, no teatro, né? No cinema a gente nunca sabe a cena que vai, o corte que vai, o enquadramento exato que vai, assim, então, ainda mais eu que sou um ator que não gosto de ver as minhas cenas, o Murilo sabe bem, não gosto de ver as minhas cenas depois que faço, mas eu amo o cinema, então, esses últimos anos, tenho me dedicado muito mais ao cinema do que ao teatro. Eu acho que é isso, assim, bem resumidamente aí, eu acho que é isso. Muito bacana. Muito bom saber e conhecer um pouco mais da história de vocês, né? Porque muitas vezes a gente conhece na tela o trabalho já, mas a gente não conhece os bastidores, que é muito importante, né, esse processo. O pessoal tá entrando na live aqui, eu vi alguns comentários, como o Mário mandou beijos pra gente aí, alô galera. Beijo, Mário que foi produtor do Beijo da Viúva. Bacana. E ator, Mário né? também... ator. E atua numa cena também. Seja bem-vindo, Mário. Pessoal, muito obrigado pela participação aqui na live. Eu vou ficar de olho aqui nos comentários, a gente vai interagindo também. Rodrigo aqui mandou, tô de olho em você, falou para Dandara. Olhando os comentários também. Aproveitando, pegando um pouquinho no gancho que vocês falaram de cinema, eu quero pegar o título, né, de uma postagem recente do Murilo, que eu queria jogar essa pergunta para vocês. Por que cinema? É uma pergunta. Eu posso dar a mesma resposta do texto que eu escrevi? Pode, ou eu preciso criar algo novo? Fica à vontade. Mas assim, aquele texto que eu escrevi, né, ele vem muito desse pensamento meu, né, de por que eu tenho essa paixão por cinema, por que cinema significa muito para mim, mas por que significa para todo mundo que faz também, para todos os artistas? Porque é uma pergunta que a gente, enquanto você está fazendo filme, que você está lá no set e as coisas, algumas coisas estão dando errada, não estão saindo do jeito que você quer e está tudo muito tenso. Aí depois você entra na sala de edição para montar seu filme, você fica perguntando, cara, por que eu faço isso, né, velho? Eu podia estar fazendo outra coisa, tudo. E aí é uma pergunta que a gente se pega fazendo de vez em quando, né? Todo mundo que faz cinema, quem faz há muito tempo, quem começou agora, por que eu faço? E a gente sempre vai muito naquela resposta, a resposta principal, que eu faço por amor. Porque, né? O amor é o que faz a gente, ir em frente, como eu escrevi lá, é o que faz a gente quebrar as nossas próprias convicções, né? E querer continuar, a gente lutar, a gente aceitar aquelas coisas que elas vêm de ruim, porque as que a gente recebe de melhor, as boas que a gente recebe são melhores. Então a gente acaba insistindo muito nisso, né? Por conta do amor. E também pela possibilidade de contar histórias, a gente contar uma história e como que essa história vai pegar nas pessoas. Como vai polarizar os pensamentos que vão surgir, os sentimentos que vão criar, né? Porque o Tarantino tem até o Tarantino, que é meu diretor favorito, ele tem uma frase que eu gosto muito, que quando ele exibe um filme para 100 pessoas, ele quer que tenha sido assistido 100 filmes diferentes, porque cada um vai ter uma sensação diferente.
E a gente faz por isso. Mas uma coisa que eu sinto muito, que eu já expus para algumas pessoas, e aí foi onde me veio aquela ideia de escrever aquele texto, é que além disso, da possibilidade de contar histórias e do amor que a gente faz, é a questão da eternidade, né? Porque a arte, ela é eterna. Quando um artista ele se expressa numa obra, ele vive para sempre, enquanto aquela obra existir. E para a gente que faz cinema, é uma visão que está encapsulada no tempo que ela existir. O diretor, o fotógrafo, a arte, todo mundo que fez aquele filme, no momento que alguém der play, aquele filme, todo mundo que participou dele vai estar vivo naquele momento. Né? Porque a gente faz, o cinema ele transmite um período atual, mas ele transmite tudo para a posteridade também. Então a gente vai fazendo, e sempre que alguém der play, por exemplo, daqui a 100 anos eu não vou estar aqui, o Matheus não vai estar aqui, a Dandara não vai estar aqui, mas sempre que alguém der play no Beijo da Viúva, a gente vai estar vivo naquele momento. A minha visão, todo mundo que executou essa visão para realizar o melhor filme possível, e principalmente os atores, porque os atores eles são quem aparecem na tela. Então os atores eles vão ser eternamente, para mim, o rosto daquele momento, daquela visão e daquela eternidade, sabe? Então justamente por isso que eu faço cinema, por isso que eu amo cinema, por isso que cinema é tudo para mim. Então é isso, o momento que dá play num filme, todo mundo tá eterno, todo mundo tá vivo naquele momento, porque a partir do momento que a gente entra no set para gravar um negócio, todo mundo se torna eterno, e a gente vai viver para sempre dentro daquela obra. Bacana. Alguém mais quer complementar seu ponto de vista? Eu basicamente foram as oportunidades que eu tive de atuação, foi só dentro do cinema, mas é algo que eu me sinto muito viva, eu me sinto importante naquele momento e representar alguém muito diferente da minha realidade. E não sei, é um sentimento muito diferente quando. Eu também sou um pouco igual o Matheus, eu não gosto de ficar vendo muitas minhas cenas, mas quando eu me vejo no cinema, eu nem reconheço que sou eu, mas eu vejo a minha personagem, eu penso, eu acho que eu fiz um bom trabalho. Então é onde eu tenho essa convicção de que eu consigo fazer um bom trabalho e eu tenho cada vez mais criado uma experiência dentro do cinema e isso está significando muito para mim. E eu acho muito importante também para a cena de Uberaba mesmo, né? Uberaba tá crescendo muito, o audiovisual, né, na nossa cidade, e eu acho que valorizar isso numa cidade como Uberaba, que é uma cidade de interior, eu acho isso muito importante também. Então, fazer parte disso, fazer parte desse crescimento e dessa história do audiovisual na cidade que eu nasci, na cidade que eu amo, eu acho que isso é muito importante também, esse reconhecimento das pessoas e de poder fazer parte disso. Bom, agora sobrou para mim, né? Vamos ver que a palavra chata do né? Então, eu adoro o romantismo dos jovens, assim, né? do Murilo. E, obviamente, que eu não vou conseguir usar as mesmas palavras do Murilo, por isso que ele é roteirista e diretor e eu sou ator, né? Mas é inexplicável, assim, não dá para a gente explicar a paixão, né? A Edilane falou aí, que resumindo, é paixão, né, nos comentários. A gente, por que a gente tenta encontrar tantas palavras para justificar algo que a gente faz e que é tão difícil de fazer? A paixão é inexplicável, né? A paixão pela arte ou por tudo que você gosta de fato é inexplicável, né? Como é que você explica a paixão de um cara que ele tem, sei lá, paixão por subir, por entrar em caverna, entendeu? Ou por subir o Pico Everest e correr o risco de morrer lá em cima. É meio inexplicável, assim. Agora, o que eu vou, às vezes, na contramão disso é a não ilusão desse romantismo por vezes, né? Mário, a paixão que eu tenho por você também, coisa linda. Um beijo, Dilane também, bom ator, obrigado. Eu penso assim, cara. Quando depois que vira um trabalho, ele não é tão romântico quanto quando é só um hobby, né?
Então, assim, ele tem a fazer arte, ou fazer cinema, ou teatro, ou qualquer coisa, tem as mesmas dificuldades do que um trabalho comum, do que o cara que vai no escritório, que é contador, que é economista, que é caixa de supermercado. Ele tem as mesmas dificuldades, a gente tem as mesmas dificuldades, é um trabalho, a gente tem hora para cumprir, a gente tem tarefas que a gente tem que exercer, né? Tem sábado, domingo, feriado, almoço, janta, cansa, é cansativo. É claro que para o grande público há também houve durante muito tempo uma glamorização da arte, né? E dos atores, e dos músicos, e dos diretores. E a gente teve muitos atores e diretores e músicos que fizeram com que isso se potencializasse, né? Atores cheios de exigências, músicos exigindo várias coisas, fazendo com que parecesse que não é um trabalho, mas que é, nossa, é tudo lindo. E não é tudo lindo. É um trabalho, né? É um trabalho como vários outros. E se um cara ama ser advogado, ele vai fazer o trabalho dele como advogado com o mesmo amor que nós fazemos cinema, ou fazemos teatro, ou coisa assim. Então, assim, parte do quanto você gosta de fazer o seu trabalho, né? Todo trabalho pode ser muito legal, como pode ser muito chato, se você não gosta de fazer o trabalho. Mas eu sempre brinco com essa pergunta. Você já viu um lixeiro não sorrindo quando ele está trabalhando? Repara, os lixeiros, por mais que seja uma profissão muito ingrata, né, muito subjugada pela sociedade, eles tentam, de alguma forma, estar sempre felizes no caminhão de lixo. E é uma coisa maluquíssima isso. E a gente reclama porque está no ar-condicionado, tem comidinha, tem tudo isso. Porque é trabalho. Então, faça o seu trabalho com amor e você vai trabalhar onde você quiser. Então, basicamente, é isso. Assim. Se você tem atores que não gostam de atuar, tem diretores que não gostam de dirigir, entende? E são amargurados. Assim como tem contadores que não gostam de ser contadores. E tem contadores que amam ser contadores. E eu amo atuar. O Murilo ama dirigir, a Dandara também está se apaixonando por atuar. Então, assim, basicamente é isso. É uma paixão, mas é um trabalho. É um trabalho. Não é fácil. É difícil, é um trabalho. Mas isso é bacana, apresentar o ponto de vista de cada um e mostrar para o público em geral, como o Matheus falou, porque muitas vezes tem esse glamour e o pessoal não conhece os bastidores, o dia a dia, todo sacrifício requer estudo, preparo, né? E principalmente amor em qualquer profissão. Mas é bom a gente apresentar isso para o pessoal conhecer um pouco mais de perto, saber como que funciona, como que é a vida de vocês, né? Nesse trabalho que é tão importante, ainda mais hoje em dia que a gente precisa de mais atenção, cuidar até alguns momentos importantes para trazer um alívio na vida da gente, nessa correria do dia a dia, né? E eu queria falar um pouco também, aproveitando esse gancho, porque cinema, falar um pouquinho do cinema aqui em Uberaba, né? A gente está vendo muita movimentação, muita produção. Eu fico brincando, falo com o pessoal assim, ó, Uberaba está se tornando um polo cinematográfico. Uberaba, tal, o pessoal, tal, não sei o quê, eu tô vendo uma produção aqui, ali. Ah, mas será mesmo? Falei, pode anotar aí, Uberaba está se tornando um polo cinematográfico. Eu tô correto na minha afirmação ou não? Lógico que tá. Minas anda crescendo muito, cresceu muito no cinema, né, nos últimos tempos, porque assim, a gente tem muito aquele eixo Rio-São Paulo, né, aqui no Brasil, que continua instável, como sempre foi, mas Minas veio crescendo muito aí, ao longo dos anos. Até o Porta dos Fundos, né, que antes gravava no Rio de Janeiro, passou a gravar em BH. Mas o cinema mineiro do interior mesmo também começou a ganhar muita voz de cineastas indo contar, soltando filmes para fora. E Uberaba tem muita gente talentosa. O que a gente não tinha aqui era recurso, né, para fazer. Mas gente talentosa aqui tem demais. Aqui tem diretores, tem roteiristas, tem atores. Então, assim, tem muita gente talentosa, e a Lei Paulo Gustavo, né, do ano passado, ela realmente deu a oportunidade de muita gente poder contar as histórias que queriam contar,
e colocar esses filmes para frente. O meu é um desses, o Mulher na Caixa, né, do Cavalgada. Recentemente a gente teve o Nicole aqui também, da Tecnoscope, uma produção grande, a maior produção daqui da história de Uberaba. E todas essas produções, elas vão criando essa cena aqui em Uberaba, que é uma coisa que a gente quer muito fazer. A Dandara falou agora há pouco que ela fica muito feliz de fazer parte disso. Eu também fico muito feliz de fazer parte dessa geração de cineastas que está transformando Uberaba em um polo e criando essa cena aqui, entende? Então, assim, realmente, Uberaba hoje tá se tornando um polo. Aqui a cena tá muito rica, tem muito projeto que foi feito, muita coisa que saiu e muita coisa que ainda vai vir por aí de todo mundo que faz cinema aqui na cidade. Então, sim, a sua afirmação tá certa. Uberaba já... Não sei se pode ser considerado ainda um polo cinematográfico, mas a gente está caminhando para isso. Que bom. Eu fico muito feliz e agradeço vocês de insistirem em investir na nossa cidade, buscar esse reconhecimento que a gente precisa dos nossos talentos. E também talentos como o Matheus também e outros todos os talentos que vêm para cá também somam nesses projetos que a gente tem na nossa cidade, que é muito bacana. Muito obrigado, pessoal. Aproveitar aqui. O Dandara quer falar ou posso fazer um comentário sobre o cinema de Uberaba? Não, pode falar sobre Uberaba. Cara, eu ia até querer. Eu quase pedi a palavra antes do Murilo, como eu não sou uberabense e eu sou um intruso aí no cinema de vocês. Vai ser um uberabense de coração. Mas no último, quando eu saí daí, no Beijo da Viúva, eu falei, eu acho que eu já sou uberabense no cinema, porque assim, na verdade, cara, eu de fora, né, não sendo de Uberaba e já tendo feito cinema em vários lugares, né, São Paulo, Rio, Ribeirão e outros lugares, o que eu tenho a dizer, eu digo para eles aí, para todos, digo para o Murilo, digo para o Fifo, digo para o Mário, fui na estreia do Mulher na Caixa aí, quando estreou, e falei para o Aldo, e falo para a Eri, enfim, para todos cara, vocês são incríveis, assim. Vocês estão fazendo algo incrível, que não se vê em grandes pontos, em grandes cidades, entende? É assim, ser um polo de cinema é um detalhe, porque o que importa é o movimento e a união dos fazedores de cinema e fazedores de cultura da cidade que fazem que aquele lugar crie um mercado de cinema, né? E o que vocês estão fazendo aí em Uberaba é incrível. Eu canso de falar, e não falo só para vocês, eu falo para outras pessoas daqui da minha cidade, de São Paulo. Eu estou indo para São Paulo agora no final de agosto, numa reunião com uma produtora grande de São Paulo, que a gente está fazendo um filme juntos. E eu já comentei com eles, esse produtor, sobre o movimento de Uberaba. Eu acho incrível, assim, vocês estão de parabéns e eu me sinto muito honrado de ter construído essa parceria, né, que iniciou com o Murilo lá no filme, no Cinzas. A gente tem uma parceria já consolidada, a gente fala sempre isso, eu falo, pode me chamar para tudo que você tiver aí, que eu vou fazer questão de ir. Aí tem o Beijo da Viúva, tem outros filmes, já tem uma parceria com o Felipe, com o Mário, né, com o Reston. Então, assim, eu sinto muito honrado, cara, e privilegiado de poder, de alguma forma, fazer parte desse movimento que o Uberaba tem feito. Então, assim, a população uberabense tem que sentir muito orgulho do que vocês estão fazendo, do que esse pessoal está fazendo, né? Porque, assim, eles estão saindo da caixa, sabe? Eles estão extrapolando, chamando pessoas conhecidas, pessoas que estão no mercado há mais tempo, né? Tiveram aí o Henrique Castelli, o outro menino que fez esse filme da Nicole, que eu não lembro o nome dele. Exato, o Reston tá com série na Amazon, né? Tá com o Palhacix. Então, assim, cara, vocês estão voando. E eu tenho muito, muito orgulho e uma honra em estar fazendo parte, poder ser esse intruso aí no cinema de vocês. Fico muito feliz. Eu acho que vale a pena até comentar que, apesar dos editais, o Murilo até comentou da Lei Paulo Gustavo, apesar disso, nem sempre as produções
pelo menos eu falo pelas de Uberaba, tem Uhum. orçamentos suficientes. E assim mesmo, aqui em Uberaba, a gente está com produções de muita qualidade. Então, é o que a gente estava falando sobre amor, sobre paixão de fazer. Apesar de eu concordar demais com o Matheus com relação, é um trabalho, e é trabalhoso, não é fácil. A gente para madrugadas, reescreve, o Murilo reescreveu várias vezes o roteiro em alguns pontos. Mas ressaltar isso, que o trabalho que tem sido feito do audiovisual em Uberaba é de muita, muita extrema qualidade. E às vezes nem sempre com orçamento suficiente. Então, eu acho que se não fosse esse amor, essa paixão e essa vontade de fazer com o audiovisual em Uberaba, seja cinema ou qualquer outra produção, igual o Matheus citou o Palhaçix também, que agora também está nos streams, enfim. Eu acho que se não for essa paixão, a gente não ia conseguir chegar no ponto que a gente está chegando e alcançando cada vez mais esse patamar para a gente futuramente, de fato, se tornar um polo do cinema e do audiovisual aqui no nosso país, né? Uberaba ser isso, e que está caminhando para ser, com certeza. Não, Amém, amém. André, posso falar mais um pouco sobre isso? Fica à Não, então, vontade. não, sim, é exatamente isso. Os editais, eles acabaram dando, né, mais oportunidade para contarem histórias, mas aqui, realmente, o cinema você não pode ficar só esperando editais saírem. Você tem que, se você é apaixonado pelo negócio, você tem história, vai dar um jeito de contar ela, de alguma forma. E Uberaba tem muita coisa. Até quando o Nicole estava rodando aqui, eu vi muitas pessoas comentando: ah, mas aqui Uberaba faz filme? Eu não sabia. Uma produção, eles estão. Gente, tem cineasta aqui fazendo cinema há 20 anos. Uberaba tem muita gente fazendo filme. É só que isso não chega para as pessoas. Aqui tem muita galera fazendo, tem uma galera muito grande fazendo filme, e é uma galera extremamente talentosa. O Mário de Poá, por exemplo, que é daqui, que abriu a Input lá em São Paulo, que faz mixagem de som de filme do Oscar, que é onde vai o Beijo da Viúva também. Então, assim, Uberaba tem gente talentosa demais. E agora a gente tá abrindo aí, e é uma coisa que a gente comenta, eu, o Filipe, o Mário, de vez em quando. No cinema também a gente não tem por que ficar competindo um com o outro, né? Porque é um negócio que a gente tem que se unir, e tem para todo mundo fazer, e é um movimento que a gente tem que estar unido em prol de construir algo e não ficar lutando um contra os outros, sabe? Eu acho que essa questão da qualidade também é importante lembrar o que a gente estava falando esses dias, Murilo, da trilha sonora. Então, a gente pensa em cinema, a gente pensa no diretor e principalmente nos atores que estão mostrando a cara de fato, Uhum. mas a gente esquece de toda. A gente não esquece, né? Mas é sempre bom a gente reforçar toda a produção que tem por trás, tudo que é feito, todos os profissionais. Inclusive, até mencionei agora, conversando com o Murilo esses dias, ele falou a qualidade que está ficando. A trilha sonora do Beijo da Viúva, que é feito pelo Edu, se o Murilo quiser mencionar melhor. Então, assim, é uma equipe que não é só de diretores, não é só de roteiristas, não é só de atores. Toda a equipe, toda a produção que compõe um Uhum. filme, que faz cinema em Uberaba, é de muita qualidade. A gente tem muitas pessoas boas aqui em Uberaba, de todos os setores do audiovisual que trabalham com isso, que é o exemplo que eu dei até da nossa própria, acabei de falar, as músicas do filme, da Da Trilha 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 sonora. 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 É, O, que também já está sendo de muita qualidade. Então são pessoas muito boas aqui em Uberaba, que elas precisam é, ser muito valorizadas e reconhecidas. no beijo da Viúva mesmo, André, a gente teve tiro, né? Tem uma cena de tiro, de efeito prático, e aqui também o Uberaba era algo que não tinha. O Douglas, da Cinema em Detalhe, que fez os efeitos práticos do filme, é o primeiro a trazer isso para a cidade. E até foi Legal. chamado depois no Nicole para fazer isso também. O Edu até estava, o dia que eu fui ver a trilha, ele estava brincando comigo que ele monopolizou a trilha na cidade, né? Mas é porque não tem muita gente que faz, mas Sim. ele é muito bom no que ele faz. Tanto é que ele está sempre sendo chamado para projetos, e não só trilha de filme, mas também gravar álbuns, gravar faixas com outros artistas e tudo. Então, realmente, o Uberaba tem uma equipe. Quando a gente fala cineasta, pensa muito no diretor, mas cineasta é todo mundo que faz filme, em todas as áreas. Então aqui o Uberaba tem uma equipe, tem uma galera de cineasta assim, muito rica, muito forte. Eu ia Pessoal da comentar produção de isso que o Murilo arte. falou agora, né? A Tilda Swinton, né? Que é aquela atriz de Crônicas de Nárnia, enfim, é americana, ela falou recentemente exatamente isso que o Murilo falou, né? A gente acha que cineasta é o diretor e o roteirista. E, na verdade, cineasta é quem faz cinema, né? Desde
Desde da pessoa que entrega a marmita pra gente, né? Que tá lá no set colocando comida, enfim, todo mundo é cineasta, porque tá fazendo cinema. E vocês em Uberaba têm uma qualidade incrível, assim. Mas eu acho que a qualidade técnica incrível, né? Vocês têm diretores de fotografias incríveis, o Filipe, o Xuxa, tem o Mário da Input, né? Que é um parceiro, também se tornou um parceiro meu aqui. Também temos falado para alguns projetos da minha produtora daqui. Vocês têm o Douglas, né, dos efeitos, a Karine, que na parte de direção de arte, direção de arte o Edu na trilha, assim, vocês têm profissionais incríveis ou estão formando profissionais incríveis? Mas eu acho que o valor principal que eu vejo hoje de Uberaba é a união entre os fazedores de cinema. Todos os filmes que eu acompanho, quase todos os projetos que eu consigo ver de vocês aí através das redes sociais, ou os que eu participo aí, né? Vocês sempre estão um no set do outro, vocês sempre estão envolvidos de alguma forma, né? O filme que o Murilo está dirigindo, o Felipe está na fotografia, o Mário está na produção, no filme do Mário, o Murilo está na produção, enfim. E tá todo mundo fazendo junto, ou mesmo quando não está no projeto, vai lá no set, faz uma visita, dá uma olhada, participa de alguma forma. Cara, isso para mim, assim, é o maior valor que vocês têm hoje, de verdade. Vocês estão de parabéns com essa relação entre os fazedores de cinema e de arte na cidade, porque é isso que faz com que o cenário melhore para todos, né? Porque todos se ajudam, vocês se retroalimentam, né? E não é em todo lugar que se faz isso, né? As pessoas têm ego, tem muita coisa, e vocês fazem isso, pelo menos pelo que eu acompanho, de forma brilhante. Estão de parabéns. Galera, e nós aqui, como uberabense, temos de valorizar e apoiar os nossos talentos aqui. Eu falo sempre, pessoal, gente, vamos sempre prestigiar nossas produções aqui de teatro, cinema, dança, musical. A gente tem muito talento, igualzinho todo mundo está falando aqui. Então, nós, como uberabenses, temos de apoiar e quando estrear qualquer filme, ir lá prestigiar a estreia, falar para o pessoal, mandar o trailer para os amigos fora do Brasil, fora de Uberaba, para a gente mostrar os nossos talentos e expandir cada vez mais. Então, vamos fazer esse compromisso, vamos apoiar a nossa arte aqui de Uberaba, que está sendo desenvolvida, o trabalho do pessoal, dos nossos talentos. Por favor, gente. Com certeza. E vai ter muito mais aí, né, Murilo? Murilo já está com planos. Spoiler. Tenho planos. Ó, vamos seguir aqui na live e eu quero saber... Eu quero esse spoiler. Pelo menos um pouquinho no final. Só assim, um pequeno flash dessa novidade. Porque aí instiga também a galera aí atrás. E a audiência também, né? Isso é bacana. Eu queria que vocês falassem agora sobre o Beijo da Viúva. Toda a produção, cada um aí. Pode escolher quem quiser começar. Você quer saber como nasceu a ideia ou já quer ir direto para a produção? Não, pode ser como nasceu a ideia e até a fase que está nesse momento do filme, da produção do filme. O Beijo agora está na pós, né? Eu vi a trilha quinta-feira, inclusive. O Edu me chamou para ver a trilha, então vamos fechar a montagem ainda. Mas como o Beijo nasceu, André, quando eu saí da faculdade, eu desenvolvi 3 projetos. Né, 3 projetos que na minha cabeça eram os filmes que eu queria fazer futuramente. E um deles era o Beijo da Viúva. E aí, quando eu organizei esses 3 projetos, estavam lá, falei, vou desenvolver os 3 agora. E aí no começo de 2023 saíram esses editais da Paulo Gustavo, eu falei, vou mandar um agora. E aí eu decidi mandar o Beijo da Viúva, que por ser um filme no ar, eu até pensei que seria um pouco complicado de ganhar no edital, mas eu falei, vamos lá, vamos mandar esse negócio. E mandei. E aí foi aprovado, o resto é história, né? E então o Beijo da Viúva era um dessas 3 histórias que eu desenvolvi pós-formado.
Hoje tem muitas outras que eu desenvolvi, estou desenvolvendo, mas o Beijo da Viúva é uma dessas três primeiras. E aí, quando eu mandei esse projeto para o edital, eu mandei uma mensagem para o Matheus. Eu falei, Matheus, é o seguinte, eu tô querendo fazer um filme tal, e eu quero trabalhar com você de novo, só que eu quero saber se você quer fazer, porque eu vou descrever o Melo, o protagonista, para você, mas só se você quiser fazer, senão eu vou escrever o personagem de outro jeito. E aí eu expliquei para ele o que era um filme noir e tal, ele falou, não, vamos lá, eu quero fazer assim. Aí eu comecei a desenvolver o roteiro do Beijo da Viúva em cima disso. Eu comecei a desenvolver o Melo em cima do Matheus. E aí eu escrevi a Verônica, mas eu não tinha nenhuma atriz em mente, eu não conhecia a Dandara ainda. Mas eu desenvolvi um perfil para Verônica, que quando eu conhecia a Dandara, eu fiz um teste com uma outra atriz, não deu muito certo, só que quando eu conhecia a Dandara era a Verônica que eu estava procurando, mesmo que eu não tenha escrito para ela, originalmente. Aí depois eu fui adaptando o roteiro para ela, né? Mas... E aí, esse tempo todo, eu vim montando. Aí o Filipe me chamou para o meu projeto sair pela Arte Barata, né? E lá atrás mesmo, antes de começar. E aí a gente vim fazendo Beijo, e a gente filmou agora em janeiro, e agora o filme está na pós. Como eu falei, eu vi a trilha dele quinta-feira agora, chorei vendo a trilha, porque o Edu mandou bem demais, eu chorei mesmo. E na semana que vem eu quero ver se eu vou encontrar o Douglas de novo, né, o montador do filme, para a gente fechar essa montagem. E aí depois disso passar para o Color e para pós de som, né, o sound designer e a mixagem de som, e aí finalizar o filme. E a Dandara e o Matheus poderia falar um pouquinho sobre cada um dos personagens, sem entrar muito em detalhes, só para o pessoal ficar um pouco mais interessado para a estreia. Pode falar, Matheus, do Melo primeiro. Bom, então tá. Cara, primeiro é isso, né? Fiquei muito feliz quando o Murilo me ligou. Como eu tinha falado, a gente iniciou essa parceria no outro filme dele, e aí eu falei, ó, vamos estreitar essa parceria. Todo filme que você tiver e precisar de mim, quiser me ter no elenco, pode me chamar. E aí ele me ligou falando assim, ó, eu tenho um filme aqui assim, assado, e eu quero escrever o personagem para você. Cara, isso para um ator, assim, é uma maravilha, cara. É uma das melhores realizações que o ator tem é quando um diretor roteirista já escreve o personagem pensando na entrega que o ator vai fazer. Então, foi uma honra. E, ao mesmo tempo, né, às vezes as pessoas pensam, vou escrever o personagem para você. Quer dizer, vai ser mais fácil de você fazer porque eu já estou escrevendo ele em um perfil para você. E é o contrário. Na verdade, o diretor, o roteirista muitas vezes escreve porque ele sabe o quanto ele pode tirar daquele ator, né? E aí o desafio fica muito maior. E foi exatamente o que aconteceu no Beijo, né? O Murilo quis tirar de mim um personagem que basicamente não tem nada a ver comigo, né? Ele não tem... Claro, sempre tem algo nosso nos personagens, mas o Melo, em termos de camadas que ele tem, de emoções, de traumas, de personalidade, beira quase nada comigo, né? Ele passa bem longe do que eu sou. Então, assim, é um detetive. Não posso ficar falando muito, porque senão vou entregar alguma coisa dele. Porque, né, é legal se surpreender com a postura dele. Mas foi um baita desafio para mim, né? Um desafio muito grande. Por quê? Primeiro, uma linguagem cinematográfica diferente, né? Como o Murilo falou. O gênero noir é um gênero pouco feito aqui no Brasil, pouco explorado. É um gênero mais antigo, né? Assim, a gente nem tem muita familiaridade com o gênero, né? Para entender as nuances do gênero, como atuar para o gênero, né? Mas esse é o desafio do trabalho. É por isso que é o trabalho, né? Que eu falei. O desafio é esse, é te colocar diante de situações desafiadoras para você desempenhar o seu trabalho da melhor forma possível.
Então eu sou muito grato pelo Murilo ter escrito o personagem para mim, e eu espero que eu tenha desenvolvido, dado vida a esse personagem a contento, e que quem assistir goste de assistir o que vão assistir. Bom, a minha personagem, no caso, é a Verônica, que também, para não dar muito spoiler, é a viúva. Basicamente é isso. E eu já tinha atuado anteriormente num filme noir, cujo nome é noir, inclusive, que é do Aldo. Foi um curta também, só que menorzinho. E, e é engraçado porque eu achei que por eu já ter atuado num filme noir, talvez fosse um pouco mais tranquilo fazer a Verônica. Mas eu gosto de reforçar, o Murilo é uma pessoa, além de diretor, é o meu amigo, e eu gosto sempre de reforçar isso, que o texto dele, o roteiro que ele escreve, principalmente o Beijo, foi de uma excelência tão grande, e ele se aprofundou na Verônica, conforme ele foi se adaptando para mim. Igual o Matheus até comentou das camadas que o Melo tem, a Verônica também tem muitas, e nem sempre elas ficam evidentes. Eu acho que talvez o personagem do Melo deixe, o personagem do Matheus, né, o Melo, deixe um pouco mais evidente essas camadas, a Verônica não. Então foi muito difícil trabalhar a Verônica por ela não ser tão explícita nas emoções dela. Então eu tive que trabalhar dentro de mim o que às vezes eu mesma acreditava que ela faria naquele momento, ou o que eu acredito que ela esteja pensando agora. Então, eu também tive que trabalhar essa nuance dentro de mim para eu poder compreender a minha personagem. E apesar de ter feito um filme noir, foi extremamente difícil. Eu e o Murilo, a gente ficou muito antes das gravações. A gente fez uma preparação, que eu falo que é um treinamento para eu ser a Verônica, que foi muito, muito difícil, muito cansativo. O Murilo, além de diretor, roteirista, também é um ótimo preparador de elenco, porque ele tentou extrair de mim coisas que eu não imaginava que eu ia conseguir fazer, então foi muito complicado. E para tentar chegar de fato no ponto que a Verônica. No ponto que eu acho que o Murilo acreditava e via a Verônica. Eu acho que eu tentei me dedicar o máximo possível, porque eu queria, não só para o público, não só para eu fazer um bom trabalho, lógico, eu quero esse reconhecimento, mas eu acho que até pela forma como o Murilo tratou a minha personagem e me ajudou em muitos momentos a criar ela, eu acho que eu queria dar esse presente para ele, de entregar para ele a Verônica, que eu acho que era o que ele pensava. Então eu dei o meu máximo para isso. Foi extremamente difícil, como eu falei, porque a Verônica é muito complexa. Mas eu acho que a gente conseguiu chegar num bom ponto. Aí só o Murilo para dizer. André, então, o Matheus falou do gênero noir, né? Eu fui falar sobre o Beijo da Viúva, eu acabei não explicando tanto, mas o noir, ele tem muito isso. O noir é um gênero muito clássico no cinema, e é um dos gêneros mais influentes. E eu trouxe uma proposta de trazer um noir com uma linguagem um pouco diferente, né? De fazer algo mais anacrônico, fugindo muito do padrão noir, até mesmo na trilha, no estilo de fotografia, mas ainda assim é um filme noir, então ele tem muito da estrutura. E o noir, ele é diferente em vários aspectos na atuação, principalmente. Eu até falei para os dois atores, quando a gente começou, que a atuação, normalmente, você tem que fazer o público sentir. No noir, você tem que fazer o público pensar. E as atuações são muito truncadas, até de um jeito que, se não for muito bem contado, muito bem montado, a trilha não casar, fica caricato, fica feio, fica até cômico, né, de um jeito, mesmo por mais sério que esteja. Então, é uma direção que tem que ter muita precisão, depois uma montagem. Por exemplo, o dia que eu fui ver a trilha agora no Edu, né, o Edu falou para mim que ele assistiu todos os filmes do Festival de Gramado, já que o Cabeça de Boi está concorrendo, né? O filme que ele fez a trilha, ele acabou assistindo. Ele falou para mim, ele me falou um negócio que eu gostei muito, que o meu filme ele é um contraponto a tudo que está sendo feito atualmente, em termos de festivais. Por quê? Porque o Beijo da Viúva, e contraponto não é que é melhor ou pior, né? Mas é diferente porque o Beijo da Viúva ele tem uma narrativa mais lenta, ele tem cenas mais longas. Hoje em dia, vários filmes têm muito aqueles cortes muito rápidos. Então, por exemplo, aqui
Eu gosto, quando a gente foi filmar, eu dirigi a Dandara, por exemplo, a Verônica vai entrar, entra no seu tempo, comanda, a hora que você achar que deve virar para ele, vira, e o Melo responde no tempo. Então é muito no tempo, não corta aqui, não corta aqui, não vamos avançar, não vamos correr. E até algo que vai ser um pouco difícil de assimilar tão bem assim com a galera, por conta dessa linguagem diferente, que é muito mais lento, tem muito olhar, muito silêncio, a trilha pontua isso muito bem também. Então o Noir ele tem justamente essa proposta, e é um filme que é arriscado nesse aspecto, né? Desde quando eu comecei a montar ele, eu já sabia disso, tinha essa ousadia, e era muito arriscado nesse aspecto de não funcionar tão bem por conta disso, por conta dessa linguagem diferente. Mas eu já falo que vai funcionar super bem. O filme tá muito bom, o ritmo tá legal, e tá ficando lindo, tá assim, tá do jeito que eu quero, né? Até aqui, onde tá aqui, tá mais ou menos um detalhe aqui ou outro, mas tá do jeito que eu quero, sim, eu tô bem, bem feliz até agora. Bacana, eu tô ansioso para assistir, né? Mas eu falei com você, o dia que for a estreia, estarei lá presente, que eu quero conferir. E eu queria saber um pouquinho se já tem uma previsão desse lançamento, de estreia. Olha, eu queria lançar ele em setembro, mas eu acho que não vai dar, porque tem ainda mais algumas coisas de pós, mas em outubro eu já quero que ele esteja pronto. Se ele não estiver pronto, eu vou dar um chilique aí, mas vamos, assim, porque, querendo ou não, eu não tô acelerando muito a pós também, porque eu quero fazer o melhor filme possível. Então, a equipe da pós também é uma galera que está trabalhando melhor para fazer o melhor filme. Hoje eu assisti o corte com o Mário e com o Filipe, né? A gente teve a gente comentou algumas coisas ali, tudo. Então, assim, eu não quero ficar correndo com a pós também para não fazer, porque é um filme muito difícil na montagem mesmo. A montagem dele é bem complicado. Mas, de qualquer maneira, ele também já está num ponto onde a gente não tem por que ficar estendendo até o final do ano para terminar ele, entende? Os resultados já estão sendo alcançados, então eu acredito. A minha ideia original era que em setembro ele estivesse pronto, mas eu acho que não vai estar, porque a gente já está entrando no meio de agosto, mas outubro eu acredito que ele já está pronto, sim. E a estreia possivelmente seja em Uberaba, em algum evento específico, não, ou ainda isso é mais para frente? A estreia vai ser aqui. Aí depois, quando ele tiver pronto, né, a gente vê se ele vai lançar num Cecília Palmério, se a gente vê, tentar um Cinemais aí, pelo menos para estreia, né, vamos ver o que a gente consegue. Eu consigo medir isso melhor quando eu mandar ele para input, né, porque a input é quase o passo final já, né, quando ele mandar para input, o prazo que eles me derem lá para terminar a pós de som, aí eu já consigo modular essa estreia. Mas a ideia é essa. Eu quero que o YouTube ele já esteja pronto. Não aguento mais esse filme. Quando eu comecei a gravar ele, todos os meus cabelos eram pretos. Agora que eu tô na pós, eu tenho pelo branco já em lugares do corpo já, tá? É só isso que eu vou dizer para você. Não, e assim, eu tô ansioso, já vi algumas pessoas comentando também, esperando a estreia do filme, né? E a gente já sabe mais ou menos que vai sair esse ano, setembro, outubro, já é bacana. E a gente sempre vai ficar em contato e divulgando aqui as novidades. E quando for a previsão da estreia, tiver já a data, a gente vai fazer divulgação aqui também no Zebo na Rede, pessoal, todo mundo ficar ligado. E também pedir pro pessoal, né, seguir as redes sociais do Murilo, da Dandara, do Matheus, para conhecer o trabalho deles mais de perto e também ver todos os detalhes do Beijo da Viúva e todos os outros trabalhos que eles estão desenvolvendo e vão desenvolver ainda. Cara, muitas pessoas, muitos membros da equipe começaram a postar, né, os bastidores do filme quando a gente estava gravando e tudo. E aí muita gente vinha perguntar, e quando eu comecei a postar algumas coisas, algumas pessoas vieram no direct também, me perguntou quando que estreia, porque o que chamou muita atenção no filme, até isso é uma coisa que eu não lembro se eu já contei isso pra alguém, mas quando eu postei o negócio do Beijo da Viúva, um detetive particular daqui de Uberaba me chamou no Instagram, falou assim, cara, você tá fazendo filme de detetive, muito interessante e tal, Zé. Eu falei, massa, cara, legal que você tá gostando, vai assistir, então.
E aí muita gente veio me falar que o que está chamando muita atenção é a estética, né? Preto e branco é diferente, porque enquanto está tudo indo para a modernidade, o diretor aqui quis voltar para o preto e branco. A minha mãe perguntou isso para mim esses tempos atrás. Mas a gente não avançou tanto, por que você quer voltar para o preto e branco? Eu falei, não entende linguagem, não vou falar nada. E aí, cara, então assim, tem muita gente interessada realmente na proposta, né, na linguagem diferente, o contraponto aí do que está sendo feito também é algo que está despertando muita atenção, então eu acredito que muita gente vai querer ver o beijo, eu espero que sim. Né? Vou ficar muito certeza, tem certeza. Bom, eu tô doido para ver. A gente está numa ansiedade aqui. Essa é o grande, uma das coisas de nós atores também, né? Porque a gente não participa nada depois, né? Então a gente fica aqui numa ansiedade também. Porque esse é um outro detalhe, né, para o nosso público aí entender um pouquinho. Antes de eu falar, quero mandar um abraço aqui para o Rafa Russo, meu parceiro de muitos anos, entrou aí, um beijão, Rafa, o monstro dos anúncios, dos ads da vida, da Join Ads, ele é um monstro. E o Kim Machado também, entrou aí, tá ao vivo assistindo, um parceiro também. Abraço, pessoal. Mas, assim, isso é uma coisa que o público não sabe muito sobre isso, né? O ator, a gente faz a cena, mas a gente... Por que você vê isso? Vocês devem já ver isso várias vezes, né? Em Oscar, enfim, em grandes festivais. Beijo, lindão. Que o ator se surpreende quando ele assiste a estreia do filme. Né? Isso é interessante. Por que a gente se surpreende? Porque a gente não sabe como será a montagem do filme, né? Porque quando a gente está fazendo a cena, a gente não sabe exatamente quais cortes o diretor vai usar, quais ângulos o diretor vai usar, né? Quais cenas ele vai usar na sequência da montagem, porque não necessariamente ele vai seguir o roteiro como a gente recebeu o roteiro, né? Porque o cinema, ele é o diretor, como eu falei lá no começo. Então, ele é o olhar do diretor para o filme. É o olhar que o diretor dá para o filme. Não é o olhar que o ator dá, não é o olhar que... É o olhar do diretor. Então, e do montador, né? Que não necessariamente o diretor acompanha a montagem, né? A maioria acompanha, mas não necessariamente. Tem um montador. Então, a gente não sabe. A gente se surpreende também. Tem histórias engraçadíssimas de atores que fizeram participação. Eu mesmo já aconteceu isso comigo. Eu fiz uma participação em um filme, que era uma cena, e eu fui assistir a estreia e a cena foi cortada. Isso é super comum no cinema, né? A gente não sabe como o filme vai ficar. Então, nós, atores, a gente é surpreendido igual vocês, público. Inclusive a Edilane, que está aqui na live, eu vou dar uma notícia ruim para ela, porque ela foi minha figurante, eu cortei ela, tá? Não, tadinha, cortou nada. Mentira. Que isso, ela é uma que está mais participando aqui. Não cortei, ela mandou mensagem que estava ligado. Não, André, isso que o Matheus falou é bem verdade, né? Você não tem problema de estender o papo, eu vou falar, tá? Não, estamos aqui. Tranquilo, pessoal. O filme que a gente visualiza no roteiro é diferente do filme que chega lá na tela. Porque a gente vai passando por várias etapas de produção que você tem que alterar o roteiro. Um detalhe que você perde. Por exemplo, a gente, faltando 2 dias, o Beijo da Viúva teria uma cena de chuva gigantesca. Faltando 2 dias para abrir câmera, tivemos um problema de produção, a chuva não rolou. Eu tive que fazer uma adaptação, né, e filmar a cena de outro jeito. Ironicamente, acabou ficando melhor. Mas eu queria minha chuva. Mas assim... Você me deve uma cena na chuva, só pra você saber. Então, e aí você vai fazendo coisa. E aí, depois que você filmou tudo, a hora que você joga na sala de edição, aí é que o filme começa a vir. E aí é onde vai. Aí o plano não funciona, o ritmo não tá legal, aí você traz coisa pra frente, muda a cena de lugar, a montagem vai encontrando o filme, né? E aí é por isso que os atores se surpreendem. Tem até um ator que trabalhou no meu primeiro filme, o Thales, o Matheus contou a história, e o Thales também fez uma série.
Quando eu fui assistir o episódio, ele não tava. O nariz dele aparece nos créditos. Aparece um close do nariz dele. Ele gravou uma diária inteira. Então, e aí você como diretor na sala, junto com o montador, você vai enxergando e aí você vai vendo o filme e as possibilidades que você pode alcançar que você não tinha feito, que você não tinha pensado antes. Até nesse aqui mesmo, eu não vou dar spoilers, mas os voiceovers do filme, né, que esse filme tem muito voiceover, eu reescrevi todos eles quando a gente mandou para montagem, mudei, gravei de novo com o Matheus, outros voiceovers diferentes do que estava no roteiro original, porque eu senti uma possibilidade diferente para o Beijo da Viúva que eu não tinha sentido no roteiro original. Então, a montagem, você acaba encontrando o seu filme ainda melhor do que quando você quando você escreveu ele no roteiro a primeira vez. Mas o importante é estar sempre seguindo a sua visão e, claro, ficar satisfeito com o resultado. Assim, 100% feliz a gente nunca vai ficar. Isso é uma característica, acho que, de todo artista. Se o público ficar 100% satisfeito, tá bom. Eu não vou ficar. Então, mas assim, se eu tiver uns 98, tá bom. Tá bom. E eu mais que ninguém tô ansiosa, porque eu não vi nada, não sei de nada, não sei o que tá acontecendo. Às vezes o Murilo me manda umas coisas, e aí eu até evito de ver. Eu falei, para, que eu quero ter surpresa. Porque eu tenho esse problema, eu sou boca de sacola, eu mando pro Matheus também. Não, mas assim, é porque, André, isso é engraçado, né? Eles não assistem o filme. Eu ia fazer uma exibição para a equipe, mas eu desisti porque eu falei para a equipe que eu quero que todo mundo sinta o filme inteiro junto no dia da estreia. Só tá vendo o filme mesmo quem precisa. Por exemplo, o fotógrafo, né, para o coro, o Edu para a trilha, o Douglas na montagem assiste o filme junto comigo. Então mas eu não estou mostrando para ninguém, justamente porque eu quero que o Beijo da Viúva surpreenda todo mundo no dia da estreia, até mesmo quem trabalhou nele. Então eu desisti da ideia de fazer. E assim, enquanto eles não assistem, o membro da equipe não assiste, eu assisto todos os dias, e quando chega no dia de estrear, eu já não aguento mais. Porque eu vejo todo dia, de todos os jeitos possíveis. Entendeu? É complicado, né? Ser diretor é isso, né? Você assiste seu filme de todos os jeitos possíveis. Com cor, sem cor, com som, sem som, corta aqui, corta ali. Eu não aguento mais, cara. Eu quero ver ele finalizado, entendeu? Eu não aguento mais ver pedaço aqui, pedaço ali, sabe? É difícil. Olha o Lu aí. Oi, Lu. O Luciano também, produtor do Beijo da Viúva. Ô, Lu, beijo, lindão. Mandou aqui, ansiedade que lute. A Edilane está aliviada, que a participação dela está mantida no filme. Ficou aliviada aqui. Ela vai descobrir no dia da estreia. Ó, o Rafael Russo tinha mandado mensagem aqui pro Matheus, né? Deuso. Tô voltando aqui um pouquinho das mensagens. Se alguém quiser perguntar alguma coisa aí nos comentários pode também. Perguntar também. O pessoal aqui tá ansioso, falando que o filme vai ser foda. É porque eu não ajudo, né? Eu fico mandando mensagem pra essa galera e falando, gente, hoje eu vi isso, nossa, a trilha, meu Deus, hoje eu vou fazer isso aqui, eu pensei num negócio, hoje todo mundo fica ansioso, eu sou boca de sacola, eu não dou conta, eu tenho ansiedade. Não, mas é bacana, e todo mundo fica... A gente não sabia, não. Ninguém percebeu. Não. Mas galera, alguém tem alguma pergunta pros nossos convidados? Aproveita, gente. Eu não faço live sempre, não, hein? Aproveita para perguntar. Foi difícil fechar a agenda com eles, pessoal. Foi difícil convencer, o pessoal tinha muito compromisso, agenda lotada, então vamos aproveitar hoje. Meus atores são muito ocupados. Mas você tem alguma pergunta a mais para fazer? Olha o Thiago entrando aqui também, grande talento aqui de Uberaba também. Ele está com uma produção dele na TV Brasil, né? Uma animação muito bacana também. Já convidei ele, vai ser um dos nossos próximos entrevistados aqui na Moonlive. A Vanessa, que está aqui na live também, foi minha figurante. Ela eu também cortei. Ixi, rapaz. Tá difícil. Nossa, eu cortei todos, cara. Não vai ter nenhum mais. Eu cortei só os que estão na live. Olha, o Carlos mandou boa noite aqui.
Boa noite. Eu queria que vocês falassem a rede social de vocês, a forma de contato que o pessoal podia acompanhar um pouco mais o trabalho de vocês, seguir, lógico, né? E quem quiser apoiar, tem alguma empresa ou alguém interessado em apoiar o cinema, apoiar o audiovisual uberabense, todos esses projetos bacanas, entrar em contato com vocês também. Galera do Cinemais. Isso. Cinemais, Cinemais, Cineplex. Aqueles caras assim da grana que gosta de investir na arte local também, por Isso, favor. isso é importante. É importante. Não, o meu Instagram é @Murilo Rezende, né? E tudo, eu não tenho um Instagram para o filme específico, então tudo do Beijo da Viúva eu posto no meu Instagram particular mesmo, ou no Instagram da Arte Barata, né? A produtora do filme. Então, para acompanhar as coisas do filme, é no meu Instagram pessoal mesmo, que é só o que vocês vão ver lá. Eu mesmo não tenho nada interessante meu, só coisa do filme mesmo. Murilo falou que vai fazer uma live cortando o cabelo. Então pode entrar lá. Né, Murilo? É isso. Se todo mundo que estiver na sala do dia da estreia do Beijo da Viúva, se todo mundo que estiver assistindo gostar, eu corto meu cabelo, eu faço uma live cortando meu cabelo, é isso. Não, faça Olha isso. A Edilane tá pedindo pra eu socorrer ela, Murilo. Pelo amor de Deus, hein? Você não faça isso, hein, cara. Edilane, eu corto o cabelo dele, tá? Se ele cortar a sua cena. Pode ficar tranquilo que eu tenho certeza que ele não vai te cortar. Não, e se ele cortou, agora ele vai pôr de volta. Eu vou pôr meu Insta aqui, o André. Certo. Aqui, ó, o meu Insta aí, para quem quiser seguir. Aí, então, as coisas do Beijo da Viúva. Aí tem os posters do Beijo da Viúva, os vídeos de bastidores. Né? Beleza. Tudo tá aí. O Beijo da Viúva também vai ter um making-off, no dia da estreia vai ter um making-off também, a Ana, né, eu tinha contratado ela na época para ela pegar o set. O making-off eu não vi ainda, eu deixei para ela, eu falei para ela que eu não quero ver, eu tô igual aos atores, eu falei para ela que eu quero ver no dia, porque ela tem umas entrevistas lá que ela fez comigo, com a galera, e eu não vi. Eu até conversei com ela ontem, falei, eu não quero ver mesmo, no dia que estrear o filme, mostra o make-off, eu quero chorar vendo o make-off. Se eu souber o que vai acontecer, eu não vou chorar, então eu quero ver no dia. Pelo menos alguma surpresa, né? Que o filme você conhece inteiro. Muito bom. Não, o Carlos Henrique... Pode falar. Não, o filme eu tô nessa fase também, viu? Depois dos últimos dias pra cá, eu tô nessa fase que eu assisto ele toda hora, eu dou uma choradinha também, porque ele tá alinhando, né? Então eu tô com a manteiga esses dias. Então, a hora que finalizar, então, no dia que você vê ele finalizado... Não, no dia que eu ver ele pronto, acho que eu não pareço nem na estreia, eu vou ter um troço. Pessoal, a Edilane pôs o arroba aqui também do Arte Barata Filmes, né? A produtora aqui de Uberaba. O Murilo pôs o arroba dele também, Murilo Rezende, sem no final. O Carlos Henrique mandou aqui uma mensagem, a música de Uberaba tem que ser valorizada. Sim, Carlos, como todas as artes que a gente tem aqui, né? Todos os segmentos artísticos precisam ser valorizados na nossa cidade. Ô André, só estender um pouquinho aqui, o Matheus comentou mais cedo, né, dessas parcerias. O cinema daqui de Uberaba, ele tem um negócio interessante de rotação, né? Porque o Edu Caldeira, que fez a trilha do Beijo da Viúva, ele foi meu professor de guitarra há 12 anos atrás. Aí agora eu sou chefe dele. Aí o Mário, esses dias, estava brincando comigo, né, que o Mário foi avaliador da minha banca na faculdade. E eu dirigi ele agora no começo do ano. Então, assim, o cinema de Uberaba também, ele tem essas rotações, né, o Filipe foi meu professor, hoje a gente é parceiro. Então, assim, essas rotações também é uma das coisas mais interessantes do cinema de Uberaba para mim. Que bacana, tá tudo conectado, todo mundo, né? É como o Matheus falou, virou uma grande família, né? Em prol, assim, da arte e do desenvolvimento aqui na cidade. Muito bacana. Eu sou adotado. Eu sou adotado. O Matheus bebeu água daqui já é uberabense. Acabou. O Matheus é um dos... o Beijo da Viúva teve 30 pessoas na equipe, 28 são daqui. O Matheus é um dos que não eram daqui. Mas ele é daqui já, né? É igual, tomou água daqui, é daqui. Tá aqui direto. O famoso Ribeirão é logo ali, né? É mesmo, uai.
Viu? Olha lá, pronto, aí acabou. É pertinho, 2 horinhas eu tô aí. É isso mesmo. A Tanto que eu Dandara fugi também no foi. dia da gravação de madrugada, né? Fugi, vim aqui ver minha família e voltei no outro dia Eu cedo. ia comentar isso no meio da gravação, ele ainda voltou para o Ribeirão, voltou para Uberaba de novo. Que isso. Muito bacana. Quase dormi no meio do caminho, aí o Melo ia ter Ixi. que morrer no meio do filme. Não. Brincadeira. É brincadeira. As gravações do Beijo foram todas durante a madrugada. Foi necessário fazer nesse momento, no horário específico? Foi porque o filme é toda noite. Tá. Ele é todo à noite, então foi necessário que. Então a gente. A diária de gravação dura 12 horas, né? Então a gente gravou das 6 da tarde às 6 da manhã. Então ele era todo madrugada dentro. E aproveitando falando nisso, porque no A Mulher na Caixa, o Felipe e o Alto estavam falando dessa questão também de gravar na madrugada. E tinha dia que se estendia assim, já estava amanhecendo e ainda tinha gravação. Vocês passaram por isso também? Alguns dias planejados que saiu um pouquinho fora do planejamento? Não, na verdade, assim, André, se dependesse de mim, sim. É porque o que acontece? Eu sempre falo isso direto pro Felipe, né? Todo diretor é doido. Então o diretor ele tem que ter uma pessoa no set, que é o assistente de direção, que é o centro da equipe. O assistente de direção que te corta. Porque assim, eu tô no set, eu começo a inventar coisa. Eu tô lá, a luz aqui me inspirou, vamos fazer isso. Aí, a primeira diária era uma, por exemplo, que a gente ia atrasar, né? E aí a minha AD falou pra mim, então, mas aí você quer terminar aqui, ou você quer inventar coisa nova, e como é que a gente vai fazer? Então, assim... falando aí, ó, se dependesse do Murilo, ninguém dormia. O Luciano já tá acostumado com o meu ritmo já e de coisa e tal, porque ele foi produtor do meu outro filme também, o Cinzas. Mas assim, não aqui acabou que não. Aqui a gente conseguiu manter todas as diárias dentro do prazo, né? E aí eu fui fazendo algumas. Na primeira diária mesmo, eu tive que fazer algumas adaptações da minha decupagem, de como eu tinha pensado ali no set, para a gente caber dentro da diária. Mas no geral foi tudo muito bem equilibrado, assim. A gente não teve problema de avançar, não. Mas, de novo, igual eu falei, se dependesse de mim, sim. Mas eu tenho uma equipe meio centrada, então eles me dão uma segurada e eu deixei todo mundo embora. O pessoal pode dormir, né? Descansar um pouco. É uma coisa que eu brinco muito com a minha mãe, né? A gente faz filme e fica a noite sem dormir, para todo mundo que vai assistir ficar dormindo na televisão, né? Enquanto tá assistindo. Faz parte do processo. Sacanagem. A Dandara também deixou o arroba dela aqui, pessoal, para seguir. Dandara Adriana. Assim é, Adriana. Vou colocar o meu aqui. Adriana. Eu sou quase um analfabeto digital, tá, gente? Então, peraí. Eu também apanho desses negócios. Mas eu acho que no meu Instagram também não tem tantas coisas profissionais. Acho que o do Matheus é o que realmente tem mais dos seus trabalhos, né, Matheus? O meu Instagram é quase que 100% profissional. Eu posto poucas coisas pessoais, né? É uma ferramenta. Eu tinha dois, eu tinha um pessoal e tinha um profissional. O pessoal eu desativei, só tenho o profissional que eventualmente eu posto coisas. São ferramentas que a gente tem hoje, né? Que é de divulgar o nosso trabalho, de mostrar, as pessoas gostam de ver, principalmente bastidores, né? Assim, making off, o pessoal gosta muito. Mas eu confesso. Eu tava comentando isso com um parceiro meu de cinema aqui de Ribeirão, que inclusive está para estrear o filme da Maria Zeferina Baldaia, que é uma corredora brasileira que ganhou a São Silvestre. É o produtor do filme, produtor e diretor do filme, Lucas Bretas, um parceiro meu aqui. E outro dia a gente fez uma reunião para um outro projeto. E aí eu falei, acabou a reunião, eu cheguei no meu escritório e aí mandei mensagem para ele, falei, pô, não tiramos uma foto. E aí, puta, mesmo, também esqueci de tirar, também esqueci. Aí ele falou, que a gente tá preocupado em chegar e fazer, né? A gente vem de uma geração também que não é uma geração de internet, assim. Então, eu nem sei me comunicar direito, assim. Essa coisa de fazer stories, é tudo esquisito para mim.
Eu tento, meu empresário, meu agente me enche o saco às vezes para que tem que fazer mais, mas eu não consigo, assim. Quando foi, já passou, já gravei, já cheguei em casa e aí eu falei, ai, não fiz um story, né? Mas então minha rede é toda atrasada, eu demoro para postar. Eu acho que, sei lá, quando que foi meu último Não, post? eu que sou dessa geração, desde antes da gente abrir câmera, eu falei para a equipe inteira que no fim, na última diária, eu queria tirar uma foto de todo mundo no set. Eu cheguei em casa 2 dias depois que eu fui lembrar que a gente não tirou a Ah lá, foto. E é ninguém isso, lembrou também, assim, né? Mas é é isso. porque a correria do set, então você tem que finalizar o negócio. A gente não lembra mesmo. Eu morro de inveja, assim, uma inveja boa de quem consegue fazer. Eu tenho algumas atrizes amigas ou atores amigos que são super engajados, assim, na rede social, mas eu preciso aprender. Confesso que eu preciso aprender, a fazer mais. Mas tá lá, tem bastante coisa. Na minha rede social tem bastante coisa. Tem bastante coisa legal. Né? E todo mundo vai seguir aqui. Pessoal, acabando a live. Quem não segue o Zebo na rede, seguir o Zebo na rede. Quem não segue, o Murilo, o Matheus e a Dandara, seguir eles aqui e acompanhar o trabalho deles também. Mas aí, Murilo, não vou deixar você esquecer, não. No dia da estreia, a gente faz essa foto lá na estreia. Pelo menos na foto da Uma boa estreia a gente ideia. vai ter. Ah, é Boa. verdade, porque assim, por favor, me lembre. Eu esqueço dessas coisas Não, mesmo. pode deixar, eu Eu vou tô te lembrar. empolgado. Eu sou péssimo com isso. E vai Boa. estar o Matheus vai estar na estreia, então vai estar todo mundo da equipe de novo. Isso. Vai ficar bem bacana a foto. Pessoal, eu queria agradecer vocês primeiro, por aceitar participar da nossa live aqui, reservar esse espaço para a gente bater esse papo aqui. Foi muito bacana conhecer um pouquinho mais de vocês, desse trabalho maravilhoso que está saindo. E agradecer a todo mundo que está participando da live, que sempre acompanha o nosso material aqui. A gente sempre tenta trazer o que há de melhor na nossa cidade, trazer os nossos talentos, divulgar o trabalho do pessoal que faz a cena acontecer aqui em Uberaba. Então, muito obrigado, pessoal, pela participação, por acompanhar nosso trabalho. E até a próxima. Eu queria deixar o espaço agora para vocês se despedirem do público, quiserem deixar uma mensagem final. Não, Eu queria primeiro. pode falar primeiro. Desculpa, amor. Não, eu só queria agradecer o convite, agradecer todo mundo que acompanhou a live. E pedir para as pessoas sempre continuar divulgando a cultura da nossa cidade. Ah, não só necessariamente cinema, se eu não me engano, na live foi o Carlos que falou da música de Uberaba. Uberaba tem crescido muito em vários setores da cultura, tanto com a questão do Geoparque, agora a gente vai sair na Tom Maior, Carnaval 2026. Então a gente está crescendo muito em vários cenários, seja na música, no cinema, na nossa história, na nossa religiosidade. Então a gente sempre buscar valorizar isso, porque a nossa cidade está crescendo, está evoluindo, está caminhando para lugares culturais muito, muito importantes. E, igual a gente já tinha falado anteriormente, com profissionais ótimos, com trabalhos de excelente qualidade. Então, sempre que as pessoas puderem dar valor a isso, compartilhar, comparecer, igual a gente vai ter o nosso a estreia do nosso filme, provavelmente em outubro, como o Murilo falou. Então, quem puder ir, vai, chama os amigos, chama a família. Vai Então, ter sempre que sessão de tiver. autógrafo com os atores, por favor, vão. Olha, Essa bacana. parte eu já não sabia. Eu vou estar na Tô fila sabendo para agora. receber. Mas é isso, pedir de fato para as pessoas continuarem sempre acompanhando e valorizando a cultura que a gente tem em Uberaba, sempre compartilhando, sempre que ficar sabendo de alguma coisa, vai, prestigia, porque a gente tem talentos, grandes talentos na cidade, em várias áreas da cultura, que precisam realmente ser valorizados e divulgados. Então eu espero que na nossa estreia todo mundo goste do filme, tá todo mundo ansioso. Eu acho que todo mundo vai gostar do resultado, pelo que o Murilo fala todo dia, que tá ficando muito bom. Eu espero que sim, porque já tô ansiosa. E é isso, e agradecer mais uma vez a todo mundo que apoia a gente, agradecer toda a equipe do Beijo, que é uma equipe incrível. São pessoas que eu acho que eu me senti muito acolhida. Eram 30 pessoas e todas maravilhosas, com um trabalho excelente. Lu, que tá aí na live, um beijo. A gente fofocou de manhã na hora de ir embora. Enfim, então é agradecer toda a equipe, agradecer as pessoas que sempre apoiam e acompanham a gente, por todo carinho,
principalmente que eu venho recebendo desde quando eu fiz Ninfa Bebê lá em 2015, que tem gente que ainda me pergunta, você fez aquele filme? Eu falei, 10 anos atrás as pessoas ainda lembram. Então esse reconhecimento também é muito importante, então eu só tenho a agradecer mesmo. Um beijo para meu diretor, um beijo para meu companheiro de cena, e é isso. E Matheus, feliz Dia dos Pais. Domingo. Obrigado, é verdade. Parabéns, Matheus. Obrigado. Matheus, não, pode falar. Né? Cara, primeiro, André, obrigado pelo convite. Parabéns pela iniciativa de manter um canal, né, falando da cidade, da cultura da cidade. É bem legal isso. Então, obrigado pelo convite. Sei que às vezes a agenda é difícil, né? Assim, e a agenda para juntar 3, então é mais difícil ainda. Obrigado a quem entrou aí na live, todo mundo que entrou, Lu, Edilane. Edilane é a mãe da nossa produtora, né, da Eri. O Rafa, o Kim, o Carlos, eu vi que o Gustavo, que foi da equipe nossa de Gaffer, entrou aí também, não sei se ele ainda está aí. O Gaffer, né, o Guf, é um monstro lá para deixar toda a parte elétrica, a parte técnica do filme pronta, né? Obrigado, Edilane, pelo Feliz Dia dos Pais. O Mário que entrou aí também, enfim. Obrigado para todo mundo que entrou, obrigado Uberaba por me abraçar, obrigado cineastas de Uberaba por dividirem comigo esse momento que vocês estão aí. Falei no começo e repito, sou eternamente grato, feliz e honrado sempre que me chamam para fazer um trabalho aí. Adoro ir. Né, tanto que fui na estreia do Mulher da Caixa, aí, fiz um bate-volta, fui assistir o filme, voltei de madrugada. E é isso. E vão acompanhando lá nas minhas redes. Quem me seguir, tenho algumas coisas para acontecer, além do beijo. Estou ansioso para a estreia. Tem um outro filme que vai estrear, não sei se vai para o cinema agora no segundo semestre ou no primeiro semestre do ano que vem, que é um filme nacional. Tem Hélio de la Penha no elenco. Tem uma das filhas do Zezé de Camargo, tem uma galera bem bacana no elenco, tem a Dona Jô do Vai Que Cola, então tem uma galera bem bacana no elenco, que estreia, acho que estreia no começo do ano que vem, o filme ainda não sei, eu faço uma participação, foi inclusive um pouquinho antes eu gravei esse filme em dezembro, a gente gravou o Beijo em janeiro. E esse filme vai sair depois do beijo. Minha prima, tem uma série do beijo. Demora. O Coração Sertanejo, então acompanhem lá, bem legal. Tem uma outra série que eu gravei ela há muito tempo, ela tá para estrear com a Paola Rodrigues no elenco, o Tristan Aronovitch, um bom elenco também, um elenco de peso. Enfim, tem outros projetos surgindo e com o tempo a gente vai conversando aqui com todo mundo. Mas eu estou ansioso mesmo para ver o beijo. Ô André, obrigado pelo convite. Eu também estou muito ansioso para ver o beijo, porque eu quase não assisto ele, então eu estou muito ansioso para ver ele pronto. Não, mas obrigado pelo convite. Assim, todo mundo que apareceu na live, quem vai assistir a live depois também, né, para ver a gente falar sobre o filme. O Beijo da Viúva é um projeto que foi feito com carinho por todo mundo. Eu sempre falo que um diretor ele só é tão bom quanto a equipe que trabalha com ele, porque não adianta você ter uma visão e não ter ninguém apaixonado para realizar ela. E então, assim, foi um projeto que foi feito com muita paixão por todo mundo, e isso vai refletir na tela. Todo mundo vai ver essa paixão lá. É um filme que tem uma estética diferente, ele tem uma linguagem diferente, ele vai chamar muita atenção. Eu prometo para vocês que vai ficar bom, confia. Mas, então, é isso, a equipe maravilhosa que trabalhou comigo, os atores, né, que fizeram o que eu queria também. Assim, toda o pessoal de Uberaba que apoia a arte no geral, mas está apoiando principalmente a cena audiovisual, que agora a gente anda tendo bastante pessoas. O cinema de estacionamento lá do Lucas Zacarias, por exemplo, a cena está sendo bem apoiada por pessoas. Então isso é uma coisa, isso é muito importante,
né? E, de novo, eu fico muito feliz de estar contribuindo para transformar o Uberaba numa cena, e eu tenho mais coisas a fazer para levar o Uberaba, né, a esse caminho aí de cena. Sobre projetos futuros, eu não vou contar ainda o que eu estou fazendo, mas eu mencionei mais cedo que eu tinha, quando eu saí da escola, da faculdade, eu desenvolvi 3 projetos, né? Só um deles foi feito até agora. Além do fato de que eu tenho ideia o tempo todo. Minha cabeça, ela nunca para, e então é isso. Mas eu tô com 2 aí meio encaminhados, vamos ver o que vai virar. Vou começar um outro agora, com uma parceira, a gente vai começar a escrever um roteiro juntos também. Enfim, nos projetos, vamos ver o primeiro que vai sair entre esses aí, mas é isso, o Beijo da Viúva tá vindo, quando vier, eu quero todo mundo lá assistindo e gostando, né? Se não gostar, tudo bem, faz parte, mas eu espero que gostem, que vai ficar lindo, o filme vai ficar lindo mesmo, vai chamar muita atenção, justamente pelo diferencial dele. Então, quero Fala todo pro mundo... Douglas levar a arma, se não gostar, a gente já dá o tiro. Se não gostar, a gente já... Aqui o Luciano me entregando, ele todo dia aparece dizendo, pensei num roteiro, porque assim, eu tenho ideia o tempo todo, é uma porcaria. Mas, enfim, mas muito obrigado, André, pelo espaço, espero que todo mundo tenha gostado da live, você também. Com certeza. Estou ansioso para a estreia do filme, agradeço mais uma vez pela participação de vocês, pelo trabalho que vocês estão desenvolvendo aqui em Uberaba. E a Dandara falou uma coisa que eu gosto muito, o amor que ela tem pela cidade dela. Que eu acho que a gente tem que ter esse amor pela nossa cidade, para a gente levar a nossa cidade cada vez mais longe, como a mensagem aqui, ó, que a gente recebeu da Camila. Bora levar o Uberaba para o mundo. É isso aí, galera. Todo mundo apoiando, vamos levar a nossa cidade cada vez mais longe. Agradecer vocês por desenvolverem esses trabalhos aqui na nossa cidade, por amar a nossa cidade. E o Matheus por ter abraçado o Uberaba também, está sempre aqui nos prestigiando e trabalhando junto conosco. Muito obrigado, tá, pessoal? Enquanto me chamarem, eu vou. Não, eu tenho certeza que você vai estar aqui direto. Daqui a um tempo você está mudando para cá. Eu vou sem chamar mesmo. E assistam o vídeo para ver André. quantos dos figurantes eu realmente cortei. Mistério aí para vocês, tá? E ele pôs o terror com isso agora. O que eu fui brincar lá atrás que corta a cena? O duro é que corta mesmo. Você vai deixar o pessoal muito ansioso até a estreia com essa informação aí. Não vai, não. Daqui uns 2 meses eles assistem. Quando eu faço só uma participação, eu nem vou assistir a estreia, para não passar essa vergonha. Pessoal, muito obrigado pela participação de todos aí. Essa foi mais uma edição do Moonlive, nossa série de entrevistas ao vivo aqui no Instagram. Porque vocês sabem o que há de melhor em Uberaba você encontra aqui no Zebu na Rede. E essa live vai ficar disponível aqui no Instagram para todo mundo assistir e vai ter uma edição dela lá também no YouTube. Beleza, galera? Muito obrigado. Até a próxima edição. Abraço. Valeu, pessoal. Tchau, tchau.